Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um workshop dos embaixadores Iniciativa Baiá Boatê. E hoje a nossa entrevistada é a psicóloga Priscila Valério. O tema não poderia ser mais atual, emoções em pauta, né? Quem não está hoje com as emoções à flor da pele, não é verdade? Por tudo que vivemos e ainda estamos vivendo. Nossa querida Priscila já entrou aqui online. Priscila, vou te pedir novamente para fazer aquele procedimento de fazer o convite para que eu aceite e a gente inicie a live. Lembrando que esse é mais um workshop dos embaixadores, vão ser pontuados alguns temas atuais, que com certeza vai ser de sumo interesse para todos vocês, e a nossa querida Priscila vai desenvolver esses tópicos em formato de workshop. Olá, Diogo. Priscila, eu aqui de transmitir ao vivo, tá? Olá, Fábio Rocha, minha querida amiga Simone, meu querido Voltaire Varão, embaixador de Estou turismo. aqui. Olá, conseguimos! Conseguimos. Boa tarde a Boa todos. tarde, querida Priscila. Muito obrigada por ter aceito o convite dos embaixadores para esse workshop de suma importância, né, querida Priscila? Eu acho que o tema é mais Eu é que atual. agradeço o convite. E a gente está num tema mais atual e impossível, né, Priscila? Porque Mais as atual impossível. emoções estão, de fato, muito em pauta, né? Mais do que nunca, né? Estão, eu Estamos, tenho assim, muita à coisa. flor da pele, não é verdade? Estamos. É ser humano, né, Viviane? Então, eu não posso nem dizer para você que isso seja algo anormal. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas estão vivendo um momento muito delicado. E Sim. por esse motivo, na verdade, as emoções estão presentes no cotidiano de todos nós, sempre. Sempre será Uhum. assim, até a finitude. Mas o Sim, momento é delicado. Então, as emoções estão sim à flor da pele. sim. Eu trouxe aqui alguns tópicos para serem abordados. E aí Uhum. eu queria saber se você quer apresentar o que eu pretendo discorrer aqui, ou se eu já posso ir falando. Tá, a gente anotou aqui, eu vou começar com construto emocional, né? E aí a nossa Uhum. querida psicóloga Priscila vai desenvolver, e na medida do possível, as pessoas perguntam muito, a gente conseguindo perguntar, nossa querida psicóloga Priscila, a gente vai perguntar, não conseguindo, essa Claro. live vai ficar salva. E aí a nossa querida psicóloga Priscila Valério vai responder pós-live. Mas se eu conseguir encaixar algumas perguntas que sejam pertinentes ao momento, eu vou encaixar para que a Uhum. gente possa interagir com o nosso público, tá? No fim, eu vou deixar umas provocações para reflexão, que eu sempre geralmente faço isso. Sim. Mas pode ser também o que eles quiserem perguntar, ou que você elabore ao longo do workshop, da live, enfim. Uma de cortante. Falar uma única coisa. Fala. Tá, pode falar. Se você querer falar Eu, uma antes única da coisa, pode gente dar falar. início aqui ao nosso workshop, né, só queria falar uma Uhum, pequena coisa que você vai falar isso com muito mais prioridade. Eu não sou da área de psicologia, minha área é de turismo, né, e também de eu sei. jornalismo. Então, a impressão que a gente tem, mas isso eu já vi que você vai falar no decorrer do seu workshop, é que tivemos vários momentos durante a pandemia, né? O momento do medo, o momento da gente ver a importância do próximo, e agora eu acho que a gente está vivendo, me corrija se eu estiver errada, um momento que as pessoas estão muito sem paciência, é como se a gente esperasse um resultado que ainda não chegou. Então a gente está aí Sim, com uma pluralidade de sentimentos, né? Que muitas das vezes isso está causando desgastes emocionais desnecessários entre as pessoas, né? E faz que, sentido. né? E que Uma irritabilidade, é o que eu isso. observo nas pessoas, e Uhum. alguns estão, de fato, estressados. Sim, como É se. quando você espera por alguma coisa, o que é normal do ser humano, você sente uma pontinha de ansiedade. Só que a Uhum. gente vive hoje uma questão que nós estamos esperando por uma vacina, Sim, mundialmente. Isso é muito sim, sério, isso é sim, muito, muito avassalador para sim. todos nós.
E aí você vê que isso não está acontecendo, né? Mas assim, a pandemia aqui no Brasil foi anunciada em março. Estamos em novembro, quase Sim, findando o ano. As pessoas sim, estão esperando por alguma coisa que ainda não aconteceu. Então existe uma exato. expectativa para 2021. Tem muita coisa aí para a gente conversar a respeito disso. Então a irritabilidade, o estresse estão sim muito presentes, principalmente agora, nesse momento de segunda onda da Covid. Uhum. Eu acho que você Eu colocou com prioridade, desculpa te interromper, exatamente isso, porque a gente cria expectativa e o ser humano ele trabalha em cima de prazos, né? Então, Sim, talvez cada um criou o seu prazo abstrato ali, né, dentro do seu, e aí, de repente, dentro da sua aguarda realidade, isso. aguardando, fora as outras coisas que as pessoas estão tendo que lidar, como as Sim. perdas, mas eu vou discorrer isso aqui com Tá, mais detalhes ao longo. tá. Aqui Eu ainda queria precisa. começar, fala, Sim, perdão te interromper. Eu queria nada, que abrir o isso? nosso workshop oficialmente, tá? Agradecendo sua presença, agradecendo você ter aceito o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é muito cheia, né? E Sim, oficializando aqui a abertura do nosso workshop, nós temos aqui 6 tópicos que vão ser construídos e desconstruídos, né, pela nossa ao querida longo ao longo desse da live, desse workshop. encontro. Exatamente. O primeiro é o construto emocional. Quando a gente fala de construto emocional, a gente tem sempre que lembrar que as emoções, elas são aprendidas também. Então, quando você pensa em um bebê, por exemplo, uma criança, ela não nasce sabendo aquilo que é nojo, por exemplo. Existem algumas emoções básicas, que é a raiva, o medo, a tristeza, a alegria. E aí você tem as sub-emoções, né, que são a partir dessas principais, digamos assim. Essas são Sim. as macros. Então, quando você Aham. fala de alguém que está com uma irritabilidade por algum motivo, a gente tem sempre que levar em conta que isso pode ter sido aprendido no meio em que essa pessoa foi inserida ao longo da vida inteira. Sim. Você não aprendeu, por exemplo, você não nasceu, por exemplo, tendo nojo de barata. Você pode Uhum. pensar nisso. Então, você vai aprendendo algumas coisas com o meio que você está inserido ao longo da vida. Esteja inserido ao longo da vida. E aí você pensa em alguns registros emocionais. Todos nós temos registros emocionais advindos lá de trás da nossa infância, que é dentro da adolescência e até chegar à vida adulta. E por Sim. isso que na vida adulta, algumas pessoas têm processos emocionais que não foram curados, que vêm lá de trás, que elas precisam curar isso. Isso faz Sim. parte desses registros que ela possui. Dependendo do histórico de vida dela, aquilo que ela viveu, aquilo que ela aprendeu, aquilo que foi ensinado para ela. Então, a emoção, ela tem, nesse construto, alguma coisa que é de base biológica e Uhum. outros componentes que são de base do meio em que a pessoa está inserida a vida inteira, tá? E aí você vai recebendo informações desse meio, independente de que meio seja, do seio familiar, da escola, da universidade, do trabalho, né? Você Sim. recebe essas informações do meio, você representa isso na sua mente, e aí Uhum. cada um vai representar de um jeito. Isso vai ter relevância quando eu falar da pandemia emocional, tá? Cada um vai representar de um jeito. Essa representação, ela vira uma emoção e, em seguida, um comportamento. Uhum. A gente processa essas informações de acordo com o que é recebido, mas cada um interpreta de um jeito. Então, se eu disser para você que, para todo mundo, esse momento em que nós estamos vivendo, que é um momento muito reflexivo, é ruim, a reflexão
congelou um pouquinho. Daqui a pouco volta. Lembrando que estamos fazendo o workshop dos embaixadores com a nossa querida psicóloga Priscila Valério. E a gente está falando do momento atual, com o tópico número 1, que é o construto emocional, que é uma junção de emoções que a gente já vem desde o nosso DNA e também unindo a todas as experiências do nosso dia a dia que a gente vai tendo, que vai construindo quem nós somos, né? Desde o nosso início ali da gente bebezinho, já com as características hereditárias, juntando a toda a experiência que a gente vai adquirindo com a vida, sejam boas ou ruins, que vão formando o nosso construto emocional. A nossa querida psicóloga Priscila, ela teve que sair, provavelmente ela vai retornar. Fiquem com a gente aqui. Eu vou aguardar a entrada dela novamente para a gente continuar o nosso workshop. Já voltou. Olá, querida Priscila. É assim mesmo. Fica bem tranquila que ao vivo é desse jeito. Mas eu até assim fiz uma pincelada do que você começou a conversar, né? Que na verdade o construto emocional, para o meu entendimento, já características que vêm desde o nosso DNA, né, com tudo que a gente vai adquirindo com a nossa vivência, né, sejam experiências boas ou ruins, né, que aí vão fazendo o nosso construto emocional, que nada mais é do que nós somos de fato hoje, né, com tudo que já passamos e com o que já adquirimos, né, geneticamente. Já aproveitei aqui para sintetizar um pouco. E aí, então, eu vou continuar de onde eu parei. Tá. Que foi sobre, eu falava sobre que nós recebemos informações do meio, representamos, cada um representa de um jeito na mente. Essas representações se tornam emoções e, em seguida, isso é traduzido em um comportamento. Então, quando você diz assim que o João, exemplo, João, qualquer João, está com raiva, ele representou alguma coisa aqui dentro da mente dele, primeiro, para que, no final, esse comportamento de raiva fosse apresentado, ok? Sim. Assim que a emoção é construída, esse é o construto emocional. Não é do nada que as pessoas sentem as coisas. Ah, mas do nada ele ficou com raiva, do nada. Não foi do nada. Houve um processo para ele chegar ali. Alguma emoção lá dentro, né, que despertou essa reação dele, né? Alguma coisa que ele já passou anteriormente, que naquele momento foi colocado para fora. Perfeito, querida Priscila. E aí, quando você fala de regulação emocional, que é o tópico a seguir... Sim, esquemas emocionais e a vida cotidiana, né? Que é o tópico número 2. Existem esquemas emocionais que as pessoas vão apresentando e elas não percebem que elas estão sempre agindo dentro desses esquemas. Alguns esquemas são disfuncionais, tá? Não são desadaptativos, e outros esquemas são funcionais. Então, enquanto ele é funcional, ótimo, sem problemas. Você vai vivendo, tocando a sua vida e tá beleza. Mas e quando esse esquema ele é disfuncional e desadaptativo? Quando você acontece lá com você alguma coisa e uma traição, por exemplo, ou você é demitido do emprego, ou você passa por um óbito na família, acontece alguma coisa dentro do seu relacionamento ou no âmbito familiar, e você lamenta aquilo que aconteceu, rumina, reclama muito, e vai sempre, quando acontece alguma coisa mais negativa dentro da sua vida, você sempre acessa esse esquema, que é um esquema repetitivo de lidar com uma situação problemática. Aí você pergunta assim, mas Priscila, caramba, você me citou assim, exemplos bem complexos. E como que alguém não vai sentir
de uma forma talvez mais negativa, isso que você citou. A realidade é que o nosso cérebro, ele já tem um viés mais negativo, que nós trazemos também lá de trás, dos nossos ancestrais, aqueles que lutaram, tiveram que enfrentar o fogo, a chuva, matar, morrer, para que nós conseguíssemos chegar até aqui. Então nós já temos esse registro aqui no nosso cérebro. Esse viés, ele realmente é mais negativo. Então, Priscila, desculpa te interromper, é uma luta diária de você fazer essa transformação na sua cabeça, é isso? É uma luta diária, sim. Transcender esse teu pensamento para uma linha positiva, porque teoricamente a gente já tem esse viés. É interessante todo mundo ter esse conhecimento, porque tem gente que fala, meu Deus, eu só penso besteira, né? Meu Deus, eu já acordo só... Não, é uma coisa já que vem... Né, temos uma predisposição. É um viés negativo que o nosso cérebro já está predisposto a isso. Então, sim, é como se todos os dias nós tivéssemos que lutar, foi uma palavra que você usou, para sairmos de alguns esquemas emocionais repetitivos que muitas pessoas acabam apresentando sempre. Então, acontece alguma coisa negativa, como essas situações que eu citei, e outras, tantas outras, essa pessoa vai e volta sempre para o mesmo esquema para lidar com aquilo. A ruminação, a reclamação, a lamentação. E é óbvio que esse esquema, né, se você olhar assim rapidamente, você percebe que ele é disfuncional. Sim. E aí essa pessoa ela vai ficando extremamente contaminada por aquilo. Sim. Tudo e qualquer coisa que acontece, ela já vai direto para esse esquema que é repetitivo, que ela sempre está ali. Roda, roda e vai parar no mesmo esquema. Então, sim, é uma luta diária, que primeiro essa pessoa precisa saber, conhecer que esquemas são esses que ela lida todos os dias e apresenta, para então ela começar a corrigir de certa forma. Isso não é uma tarefa fácil, isso é demorado. Geralmente as pessoas conseguem fazer isso com psicoterapia. Sim. Que aí é feito um trabalho com ela, né, com foco nessa... Congelou um pouquinho. Peraí, pessoal, fica aí na linha. Fica online aqui com a gente. Que para mim tá ok. Oi, voltou? Voltou. Tá, então, quando for assim, a gente espera um pouquinho e aí a gente vê se não vai cair. Se não cair, a gente continua. Tá ótimo. Aí, então, falávamos sobre os esquemas. Eu acho que aqui ficou claro, né, para as pessoas que a gente tem esses esquemas emocionais, sim, só que a gente não percebe e vai vivendo a vida desse jeito, tá? E tem os esquemas que são funcionais. Esses que são funcionais, não vejo por que a pessoa sofrer com isso. Ah, mas não tem, tá funcionando, então ok. Quando você fala de uma pandemia, que eu chamei aqui de pandemia emocional, eu no início até escrevi muita coisa no meu Instagram, que eu falei de Covid emocional, aqui eu mudei para pandemia, e que na verdade tem o mesmo sentido. Essa pandemia, Viviane, ela é muito mais... aliás, ela é também de saúde física, e obviamente que ela é emocional. Porque o ser humano ele foi chacoalhado, ele foi retirado de onde ele estava, literalmente. Não posso dizer, acho que ninguém tem essa propriedade para falar se estávamos em um caminho certo ou errado. Esse tipo de avaliação é muito superficial, isso é uma coisa bem profunda, né? De você pensar, assim, caramba, então para onde que a humanidade estava indo? Isso é muito profundo. A gente discorrer aqui em 1 hora de live, falar da humanidade, porque é certo e errado. Mas a realidade é que nós caminhávamos para algum lugar, né? Cada um buscando seus objetivos, tentando fazer o seu melhor, né? Cuidando dos seus negócios, do seu trabalho, da sua casa, dos seus filhos, vivendo a vida. E no meio do caminho, vamos fazer aqui uma metáfora de uma viagem,
estávamos indo viajar e fomos surpreendidos por uma imensa tempestade. Foi isso que aconteceu. Só que nessa tempestade, a gente teve que parar um pouco para analisar onde nós estávamos, o que a gente estava fazendo com a nossa vida, né? Para onde nós estávamos indo, que direção, que rumo era esse a que gente teve que dar dando. uma parada, né? Todo mundo parou, né? Aquela história que o mundo parou, né? E até aquele dia a dia que às vezes você ligava um automático, né? E você começava a fazer suas coisas. Você deu aquela parada, que eu acho que foi o início, né? De você foi o início. ter que ficar na sua casa, ter que aprender a lidar mais com você mesmo, né, Priscila? A se aceitar, né? Porque muitas das vezes a gente tinha esse cotidiano corrido e era até de alguma forma uma certa fuga, né? Porque você não parava para pensar, no dia seguinte você já acordava e tinha que fazer aquilo tudo de novo. Então foi uma grande transformação para todo mundo, né? Sim, na verdade, eu lembrei que eu fiz um link com o livro do Baiá, do nosso querido Baiá. Botei que eu tenho uma participação de 4 capítulos, aí lá, em um desses capítulos eu cito justamente essa insanidade que era a vida antes. Sim. Na verdade, para nós, antes da pandemia, era uma vida normal. Encarávamos como uma normalidade. Mas não era uma normalidade. Nós não tínhamos tempo para nada e ocupávamos as 24 horas do dia. Essa é a verdade. E sempre fazendo, se enchendo de coisas. E aí, voltar lá para a metáfora da viagem. Nessa viagem que estávamos indo, a tempestade veio, interrompeu a viagem, tivemos que parar e olharmos para dentro. Muitos passaram a conviver mais com a família, o que estava um pouco esquecido, né? Essa convivência mais estreita, no sentar para jantar, tomar o café da manhã, perguntar como vai. Às vezes estavam sem se falar as pessoas. Eu tenho esses casos. Eles estavam sem se falar há um bom tempo, foram obrigados a voltar a conversar. Sim. Olhar para dentro de si e ver o que estava incomodando, o que na verdade não estava indo bem, e a pessoa estava no auto-engano, achando que estava. Então foram muitas coisas. E aí, quando você fala da viagem, você teve que deixar muitas malas pelo caminho, digamos assim, para levar só aquilo que foi essencial. Sim, exatamente. Nós recebemos esse convite, mas de uma forma assim, sob pressão. Não foi algo que escolhemos. Acho que se não tivesse acontecido a pandemia, o mundo estaria girando como sempre esteve. Né? Tem gente que me fala assim, mas Priscila, eu não consigo enxergar o que mudou. Então talvez você ainda não tenha entendido o que está acontecendo. Porque existe um chamado que é urgente, que já começou, né, desde o início da pandemia, para que nós possamos olhar para dentro, para os nossos estados emocionais, para os nossos esquemas desadaptativos emocionais, para a nossa convivência, estilo de vida, aquilo que fazíamos antes, o que estamos fazendo agora, né, o que eu posso mudar aqui, o que eu posso levar, o que é o essencial, o que não cabe mais nesse novo mundo? A forma que eu vivia, será que compensa eu viver do mesmo jeito, já que eu estou tendo essa oportunidade de olhar para dentro? Então, é esse incômodo que a gente está passando. Só que para muitas pessoas, essa ficha demorou a cair, ela não caiu assim rápido, tá? Para outras pessoas, elas já estão no caminho. Muitos que já faziam psicoterapia, foi mais fácil, tá? Sempre escuto, né? E as pessoas foram abraçando as mudanças, foram entendendo, levando aquilo que é essencial. Agora, para aqueles que não investiram em autoconhecimento, com certeza está sendo mais doloroso e mais difícil essa pandemia emocional. Quando você fala, por exemplo, em deparar-se com estar sozinho, isso é muito difícil. Sim. A convivência com a gente mesmo, eu acho que é a coisa mais difícil que tem, né?
E a gente teve que se deparar não só com a nossa casa, né? Só que com o nosso lar, né? Porque você começou a perceber que o seu lar, né, era o seu ponto de equilíbrio, né? E não aquele local que você passava para dormir para acordar no dia seguinte e sair, né? Era uma coisa Exatamente. meio. Você teve que Era equilibrar o seu interior, o seu ambiente Aham. da sua casa mesmo, né? Eu faço uma Harmonizar. brincadeira, Priscila, desculpa te interromper, que eu falo que a gente teve que se aturar, né? A gente viu como é que a gente era mesmo, né? Não é Exatamente mole. isso. Não é mole, isso Não é é mole. Eu vi difícil. que eu sou uma pessoa difícil de aturar, Você ficar entre quatro paredes, né? Lá da né? sua casa, na cozinha para o quarto, do É, quarto para. as E aí nossas você. excursões eram assim, né, Priya? Agora eu tô É, indo. Tô indo para onde? Eu tô indo da sala para a cozinha. da sala para a cozinha, e você se vê sozinho. Eu preciso agora me enfrentar. Eu não tenho outra alternativa que não seja É, olhar para mim, enfrentar os meus medos, as minhas angústias, aceitar algumas coisas, me libertar de outras, deixar embora, carregar aquilo que é realmente essencial para a minha vida. Quando a gente fala de estar sozinho, eu sempre gosto de fazer essa diferenciação, porque é diferente de você sentir solidão, né? Você sim, estar na própria companhia, que é a solitude, você apreciar isso, né? Se entender, olhar para os seus medos, é diferente de você sentir solidão. O sim. quanto as pessoas começaram a olhar para essa questão de estar sozinho, nossa, meu Deus, e agora? Não é simples isso. É, É que a solidão difícil. é um estado de espírito, né, querida Priscila? A gente pode estar no meio de um monte de gente se sentindo só. Né? Estar sozinho é estar sozinho mesmo, né? No sentido Sim, fiel temos da palavra, né? pessoas que estão sozinhas ao outro lado e estão super bem. Sim, E, Priscila, agora, é agora. Eu comecei a virada da chave, foi agora. Né? Quanta coisa que eu precisava mudar e eu estou aproveitando esse tempo para fazer isso. Então, eu diria que é uma reflexão produtiva para aqueles que sabem aproveitar. A sim. vida que foi antes, tudo que aconteceu antes, não existe mais. Uhum. A gente tem aí uma mudança brusca, por exemplo, no setor de serviços, falando mais de trabalho, assim, né? O quanto que o setor de serviços foi prejudicado, o quanto que a interação entre as pessoas mudou por causa do distanciamento social. Sim, Está escutando? sim, Hoje a gente tem um contato com as pessoas virtual e esse contato ele está estreito. Muita sim. coisa, agora você conversa com os amigos de forma online, monta grupos. Então as pessoas foram encontrando alternativas, mas muito porque elas foram pressionadas. Aí eu volto a dizer, o ser humano sob pressão, uns vão reagir muito bem e Aham. outros não. Outros vão Cada um sentir a reage sob pressão de um jeito, né? cada um reage de um jeito e isso é compreensível. Agora, querida Priscila, o que que a gente explica essa história das amizades, né? Porque isso foi uma coisa que aconteceu muito, né? A gente criou amizade, que eu falo que meus amigos da pandemia, eu quero que sejam meus amigos para sempre, e algumas pessoas se afastaram, né? E outras se Uhum. aproximaram, que não eram tão próximas e viraram amigos de vida, e a gente começou a manter relações novas no momento em que, na verdade, nós estávamos distanciados, né? Mas tanta coisa boa Uhum. aconteceu nesse aspecto. Você acha que por que aconteceu isso? Afinidades que não estavam afloradas? Por que isso mudou tanto, Adorei, né? adorei o tema que você trouxe. Psicólogo adora conversar lá. Quando a gente fala de amizade, eu vou falar de uma palavrinha que eu chamo de conexão. A Aham, conexão que tem a ver com afinidades. aham, A gente vive um momento muito peculiar e cada um reagiu de um jeito. Às vezes, o distanciamento que houve com determinadas pessoas não quer dizer que seja para sempre. Essa sim, pessoa ela pode estar extremamente mexida e não ter se encontrado ainda no meio dessa situação toda. E aí, ela, por questões dela, acabou se afastando. Às vezes sim, não tem a ver com o outro que está ali à disposição dela, né?
E quando você fala de novas conexões, isso também é muito interessante, porque eu já vi pessoas que se conheceram agora e parece que elas já se conhecem há anos. Eu ouço isso Sim, direto no consultório. Priscila, eu fiz muito. É. amizade, começaram a namorar em meio à pandemia, conheceram, né, pessoas para relacionamento afetivo amoroso, e estão super felizes e empolgadas, mesmo com todos os percalços né, do distanciamento, de se encontrar só com máscara ou manter uma certa distância. Então, cada um reagiu de um jeito. E aquelas pessoas que estão se encontrando em meio a essa confusão toda que estamos vivendo, essas mudanças todas, essas são as pessoas que vão absorver melhor as mudanças, aceitar e, a partir disso, construir outras coisas. Ah, então legal, eu conheci aqui agora, não sei, vou chutar o nome, eu conheci aqui agora a Luciana, eu conheci o Marcos. Poxa, então eu quero levar eles comigo, porque eles estão vivendo agora esse período difícil, né? Vamos rir juntos, vamos, não sei, fazer alguma coisa, reunião à distância. E tem pessoas que fazem festa à distância, né? Cada um põe uma coisa lá, uma cerveja, Sim, cada um desloca para um lado e bebe a cerveja de forma virtual, é. mas cada um toma na rua. Então é a forma que cada um encara esse momento. Uns realmente vão se distanciar, é o momento dele, e outros podem se aproximar e ainda trazer outras pessoas com ela. Entendi. É o que você falou, cada um age de uma forma, né? Sim, Isso é muito particular, né? Muita gente é. procurou se isolar e às vezes não é porque deixou de gostar de você ou não, foi porque aquele momento, Não. né, a pessoa resolveu se resguardar e outras foram criando outros laços, mais afinidades. Eu acho que esse fato também da gente não estar necessariamente em ambientes somente sociais, né? Porque a gente às vezes era obrigado a ter eventos sociais ou ligados ao nosso Uhum. ambiente corporativo e, de fato, a gente só fala com quem a gente tinha vontade, talvez tenha sido esse, né, o grande start das amizades mais verdadeiras, mais profundas, mesmo que não fossem totalmente presenciais, né? Mas que não eram aqueles amigos que obrigatoriamente você tinha que, às vezes, encontrar, né, por motivos profissionais ou enfim. N situações, né? A gente começou a encontrar, falar, ver, né? Nem que virtualmente, quem a gente de fato queria, né? Então, acho que essa foi talvez Sim, a grande eu acho que foi de forma mudança. espontânea, houve Espontânea, uma isso. responsabilidade É, para que novos laços começassem a se construir. sim, E perfeito. aqueles que ainda estão se encontrando em meio a isso tudo, estão lá quietinhos, mais recolhidos, mas não quer dizer que isso seja um afastamento para sempre, né? Perfeito. Sim. Não tem assim uma receita exata do que vai acontecer, até porque a vida não é uma receita. Não é uma receita. A gente Eu aprendeu vou falar, agora mais, vou falar um né? pouquinho Mais do mais que sobre isso tudo. lá na frente. Não é uma receita, não tem nada exato. Tratando-se, então, de ser humano, é a coisa mais complexa que existe. A amizade que você fez agora em meio à pandemia também não quer dizer que ela vai se perdurar para sempre. Ainda tem Aham. isso. Porque o ser humano ele também tende a se aliar ao outro por interesses que nem sempre, quando você fala assim, é interesseiro, não é isso. Eles são interesses em comum naquele momento. Afinidades, né? Que as pessoas estão passando juntas, né? É. Isso, e aí elas se sentem acolhidas e apoiadas e por isso estão juntas nesse momento. Né? E que tomara que se perdure pós-pandemia. Sim. Eu tenho aqui também um outro assunto que eu acho muito importante discorrer aqui em relação a essa pandemia emocional, é Aham. que pessoas que ainda estão nesse processo de, né, se reencontrando, entendendo o que está acontecendo, cada um no seu tempo. Alguns fizeram uma reflexão talvez um pouco mais improdutiva até o momento. E aí elas começaram, por exemplo, a comprar mais pela internet, a Sim, consumir muito ficaram mais compulsivas, né? mais compulsivos, a consumir Aham. muito álcool, outros a ter mais preocupações com coisas mínimas que antes não tinha tanto.
Porque nesse momento, vê se você consegue me entender, Viviane, existe um problema que ele é macro, ele é muito grande. Sim. Então, não adianta eu ficar preocupada com coisas que são mínimas. Você lembra da viagem que eu falei, que aí nós fomos interrompidos pela tempestade? Aí eu falei, então você vai ter que escolher agora o que você vai levar da sua mala, o que é essencial. Não vai adiantar eu querer levar minha mala inteira, porque eu só preciso levar aquilo que eu preciso para o momento. Então, a preocupação agora, ela é macro, com relação à Covid-19, à pandemia, à vacina. Existem coisas que são muito pequenas para a gente ficar se preocupando agora, que não vale a pena. Sim, né? sim. Coisas tão pequenininhas, assim, se preocupar com coisas tão pequenas, se existe um problema que é tão maior, agora, um incômodo que é tão maior para a gente lidar. Então, você vai ter pessoas que vão, sim, ter uma inclinação para compulsão, né, de compra, de uso de drogas ilícitas também, o álcool. E isso talvez lá na frente traga consequências para essa pessoa. Então, é muito Querida importante. Priscila, eu acho que a gente entra até no quarto tópico do nosso workshop, que a gente vai falar da ansiedade de cada dia. Tem a ver com isso tudo, não tem? Quando a gente fala da ansiedade de cada dia, né, eu coloquei aqui seus desdobramentos, a vida ela é mais sobre hoje do que sobre o passado e do que sobre o futuro. Teoricamente, é muito bonito falar isso, né? Assim, verbalmente. Mas na prática não funciona bem assim. Exatamente. O que eu percebo nas pessoas é que muitos vivem no passado, estão presos lá, na vida que era, no que acontecia, em como foi, como era, ou estão se projetando muito para o futuro. Não, quando a vacina chegar, então eu vou poder sair, o isolamento social, o distanciamento não vai mais ter. Gente, eu não sei o que vai acontecer. Não temos uma data fim para finalizar tudo que está acontecendo. O que existe é a vida do hoje, o agora. O que eu posso fazer hoje, agora, nesse momento, pelo meu negócio, pela minha família, pelo meu parceiro, para comigo, principalmente, né, que sou o personagem principal da minha vida. O que eu posso fazer hoje? Não adianta eu ficar focando muito naquilo que passou. Então, isso é um ponto que eu queria tocar. Quando eu falo de ansiedade, Viviane, eu acho que é importante ressaltar que existe uma ansiedade que ela é uma ansiedade patológica, né? Que você vai encontrar um sujeito que ele tem um traço de ansiedade quase que contínuo. Ele vê o mundo como uma grande ameaça. Aí você imagina ele numa pandemia. Né? Eu tenho casos de pessoas que já eram acometidos pela ansiedade, muita coisa. Então, elas estão piores. O quadro se agravou, né? Uns desenvolveram a síndrome do pânico, ansiedade generalizada, estão tendo que tomar remédio, sim. Isso tudo porque estão vendo tudo isso que está acontecendo como uma ameaça muito grande e que eu não tenho nada para fazer, eu estou impotente, Priscila. Né? E aí vem todos os sintomas. Outros estão mais sob controle, estão com uma ansiedade, mas até uma ansiedade que eu diria que é produtiva, do tipo, está acontecendo isso tudo agora, é complicado, né? Tudo muito complexo, mas daqui a pouco isso vai passar. Não é eterno. Né? Então, mas aí tem que entrar aquele trabalho que você falou da mente, de você virar a chavezinha, né? O tempo virar a todo, chave, né? sim. Você virar essa chave, você ter essa coisa de, né, que não é, que muitas das vezes as pessoas falam até de uma forma mais esotérica, mas a gente está falando aqui com uma psicóloga, então isso é técnico, né? De você já acordar no seu dia mentalizando coisas boas, né? Tentando virar essa chave do negativo para o positivo para que você
possa transmitir isso para o próximo, e para você mesmo, em primeiro lugar, né, e para o próximo. Né? Muito Senão importante isso que você falou. Né, um sentimento negativo, que eu já não estou bem, aí eu vou discutir com quem está do meu lado que eu não estou bem, e aí aquela pessoa que recebeu aquilo vai passar para outra, e a gente não quer uma cadeia dessa, né? A gente quer uma cadeia Exatamente. Quando eu falo de uma pessoa, quando eu falo de uma pessoa que ela tem uma ansiedade mais patológica, é claro que requer mais atenção para o estado dela. Agora, quando eu falo de alguém que sente uma ansiedade por tudo que está acontecendo agora, e talvez em menor impacto, isso tudo que você falou agora, perfeito. Ela precisa se esforçar. Sim. Para que virar a chave, né? Se você acordar, já fala hoje o meu dia, mentaliza coisas boas. Mira, né? Se conecta com o teu dia, pensa nos compromissos de hoje. Não vai adiantar você pensar nos compromissos da semana que vem, do mês que vem, da vacina. Não, hoje. O que eu vou fazer hoje na minha agenda? Mas eu não estou trabalhando presencial, só virtualmente. Vai se arrumar, põe uma roupa, põe uma maquiagem, né, mulher, homem, faz a sua barba, põe a sua roupa, senta de frente para o computador, tem lá a sua agenda, vai cumprir os seus compromissos virtuais, dá uma parada, respira. Muito importante, eu sempre falo isso para os meus pacientes, e até para quem não é. A respiração é muito importante para que você se acalme. É preciso, nesse momento, né, que haja essa calma para que esses sintomas, que para alguns são sintomas do momento, da situação atual, para que isso não se transforme em algo maior, né, em uma síndrome do pânico, em uma ansiedade generalizada, para que ele não seja acometido muito gravemente por uma ansiedade. Não acho que querida Priscila, porque eu acho que a própria sociedade mascarou isso muito, me corrige se eu estiver errada, porque o conceito foi todo em cima da pandemia, do ficar em casa, que pouco se olhou para o ser humano, quando na verdade, né, o que você disse, não foi só uma pandemia na questão física, né, de passar o Covid, foi uma questão muito grande psicológica, muito mascarada, né? Muito mascarada, mas que nós, pelo nosso próprio meio, a gente já percebe a gravidade que foi, né? De pessoas que não tinham alguns problemas psicológicos que foram desencadeados, porque todos somos seres humanos, somos sensíveis e somos suscetíveis a tudo. É aquela velha história que eu falo do Deus que me livre, do assalto. A gente nunca sabe como é que a gente vai reagir, né? Então, cada um reagiu de uma maneira, como você disse, algumas pessoas... eu não diria que foi um pouco melhor. Eu acho que cada um reagiu de uma maneira diferente, né? E aí entraram essas famosas doenças que talvez já estavam lá, né? Com um pouco com pessoas que tivessem tendência a que fossem mais afloradas ou não, ou talvez pessoas que nunca tivessem nada disso, mas que a mudança foi tão grande na vida daquelas pessoas que desencadeou, né? Que eu acho tão importante quanto, né, querida Priscila? Porque a cabeça, ela rege tudo, né? Quando eu tô estressada, que eu falo, eu não tô bem, eu caio de cama. É engraçado, né? É impressionante. Sim, e que bom que você reconhece, porque tem pessoas que às vezes não estão bem, mas elas não assumem isso. Elas continuam agindo como se nada tivesse acontecido. E isso não é bom. Quando você fala de uma pandemia, eu estou falando aqui de questões econômicas, de questões de saúde física, né, também. Então, de crise econômica, saúde, de um modo geral, principalmente mental. Então, pessoas que perderam empregos, pessoas que estão em luto pelos entes queridos que se foram, amigos próximos. As mudanças do tipo uso de máscara, álcool gel, manter distância das pessoas. Isso tudo é muito estressante para o ser humano. Na cabeça do ser humano, isso não processa bem. Porque mudar já é difícil. Uma única coisa na sua vida, simples. Eu quero começar a malhar. Nossa, quantas pessoas que eu sei que querem malhar, estão para malhar 2, 3 anos e não conseguem manter aquele hábito novo. É difícil você construir um hábito, você mudar uma rotina. Aí você imagina quando você tem que mudar uma vida inteira.
foi exatamente isso que a gente passou, né? E Sim. ainda estamos vivenciando as consequências disso, que nem sabemos quando terá fim. Eu acho que o princípio disso tudo, né, querida Priscila, quer dizer, eu não sou psicóloga, repito, né, então são opiniões minhas, enquanto ser humano, é que as pessoas também estão com essa coisa dizendo muito que as máscaras caíram, Eu acho que não é nada disso, né, eu acho que foram todos seres humanos, teve gente que ficou bem, ficou mal, acho que a gente não tem que levar para esse lado no sentido pejorativo, né, vou te dar um Né? Você exemplo. está no sentido do julgamento, né? Você já está na esfera do É, julgamento. e as pessoas estão generalizando muito umas às outras, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com vendas, eu trabalho com turismo. Então a gente procura falar que quando uma viagem é boa, eles contam para uma pessoa. Quando a viagem é ruim, eles contam para cinco. Né? Então, eu acho mais ou Verdade. menos o que a gente está acontecendo no sentido psicológico. Né? Quando as pessoas não estão bem, elas estão extravasando muito isso, e as pessoas que estão com um pouco mais controladas, porque bem ninguém ficou, essa é a grande Não, não. verdade, né? Quando elas estão um pouco mais controladas, elas ficam quietas. E aí isso está sendo um pouco confuso, né? As pessoas estão sendo mal interpretadas, né? Está havendo uma grande confusão aí Acho na questão. que eu não vou entrar nem no mérito dessa discussão aqui, mas um dia eu posso vir aqui falar sobre isso, que é sobre o Tá. julgamento. Sim, sim. Um campo da psicologia que estuda o julgamento moral, e é até um tópico bem interessante, que eu até gosto Aham, bastante de falar. aham. Mas a nossa mente, ela é julgadora, infelizmente. Sim, Então, a gente tem uma tendência lá que eu falei para o viés negativo, nosso cérebro sim, tem esse funcionamento. sim. Não, quando você fala de máscara, as pessoas, elas às vezes se ocupam muito daquilo que o outro está sentindo, como se ela tivesse propriedade para falar de como deve ser a vida de alguém e do que aquela pessoa está sentindo, como ela está enfrentando isso tudo, e às vezes ela não olha para dela. É isso que eu vejo. Para a própria vida, ela não sabe direito Perfeito. o que está acontecendo, mas ela vai É, falar do outro. E só quem sabe de verdade o que está sentindo nesse momento é a pessoa. Né? Eu lido com isso perfeito, todos os dias no consultório. perfeito. Cada um se apresenta de um jeito. Uns até tentam, sim, levar, como falam, na boa, isso que está acontecendo, né? Levar na melhor Aham, maneira sim, possível. Eu não estou bem, mas eu estou aqui me escorando, estou tentando, né? Eu estou me esforçando para que as coisas fiquem bem. Então, eu não posso falar que ele está, por exemplo, usando a máscara. Você sim, entende como é sim, complicado você ligar? É melhor sim, você falar sobre aquilo que você sente e não tentar claro. interpretar o que está acontecendo com o outro. Isso fica mais complexo. Maravilhoso. Para quem está entrando agora, estou vendo muita gente entrando agora. A gente está Eu estou em vendo também. workshop com a nossa querida psicóloga Priscila Valéria, então, que está falando com muita expertise sobre esse momento que a gente está vivendo, emoções em pauta. Querida Priscila, uma curiosidade. Quando a gente Uhum. fala mal de alguém, a gente fala se espelhando em nós mesmos? Quando a gente aponta um Exi- dedo assim, eu não gosto de apontar dedo para ninguém, porque eu não vou nem apontar aqui. Faz sentido essa Quando colocação? você fala. Porque assim, existem dois tipos de fala. Aham, Você fala de alguém que não necessariamente você fala mal. Às vezes você fala bem de uma pessoa. Isso sim. é ótimo. Tem até um ditado que fala assim: quando você não tiver algo de bom para falar de alguém, é melhor você ficar quieto, né? Porque aí está na esfera do julgamento também. Quando a Sim. gente fala da outra pessoa, quando tem uma frase de Freud que fala assim: eu não sou freudiana, tá? Eu não sou psicanalista. Uhum. Mas tem uma frase de Freud, e também tem muito respeito pelas contribuições que ele trouxe para a psicologia, para a psicanálise. Que ele fala assim: quando Pedro me fala de João, sei mais de Pedro do que de João. Exato. Eu já conheci essa frase. Perfeito. Está falando mais dela do que Sim. da outra pessoa propriamente dito. Então, há de se usar uma peneira nisso, né? Um funil. O que está É, sendo dito? sim. Né? Por que Em tá... que momento, por que isso está sendo dito? Às vezes a pessoa não tem nada para falar e ela vai lá falar da outra pessoa. Tem essa necessidade de falar do outro. Sim, Isso sim. é muito importante que cada um tenha esse use o bom senso. Eu sempre falo isso. E se fosse comigo?
Acho que o filtro é por aí. Aham, Eu perfeito. gostaria, se fosse Aham, comigo, eu aham, gostaria. Mas eu estou vivendo lá a vida dela para saber exatamente o que está se passando na cabeça dela, na cabeça dele. aham, aham. Quando você tem esse bom senso, dificilmente você vai prosseguir falando da vida da outra pessoa. Mas Aham. existe sim uma questão para que quando você está falando mal de alguém é porque aquela pessoa está te incomodando tanto por alguma coisa que provavelmente te incomoda em você. É você, é em você. Olha isso, gente. É Sim. incrível isso. Todo mundo devia ter um psicólogo. Porque Eu sempre falo isso para as é pessoas. O bárbaro mundo precisa de isso. psicólogo. É, Até o próprio psicólogo precisa se precisa. submeter à psicoterapia. Desde a faculdade eu fui orientada a isso. Precisa. Imagino, porque você também só escutar e não poder conversar com ninguém é uma grande loucura, né? Mas eu sou um pouco curiosa do assunto e eu gosto. E eu acho que é isso. Eu É, acho eu que a tô gente tem. percebendo que você desenvolve bem, pergunta bastante. Aí é tão bom, assim, quando o outro Ai, que lado, né, bom. gosta, se interessa pelo assunto, porque aí vai discorrendo, assim, tão espontaneamente a conversa. É, não, maravilhoso. E eu acho que é um tema atual para a gente até se entender melhor, né? E a gente parar um pouco de Sim. julgar, né? Por exemplo, às vezes eu falo assim, ah, aquela pessoa não tem inveja. Uma vez falaram para mim, é muito mais fácil você não ter inveja de alguém quando você já tem tudo, já notou? Ah, Peraí. tá. Oi, Voltou? oi, oi, querida Priscila, voltou? Voltou, Oi, né? voltou, voltou. Essa questão do comportamento humano, né? Que às vezes as pessoas falam assim: ah, fulano tem inveja, fulano não tem inveja. Aí uma vez falaram para mim assim: você já percebeu que é muito mais fácil você não ter inveja quando você já tem tudo? Aí eu, opa! Aí assim, ah, aquela pessoa não fala mal de ninguém, mas você já percebeu que aquela pessoa não fala mal de ninguém porque ela é tão autocentrada, ela só sabe falar dela, né? Que ela não consegue nem escutar o outro. Então, assim, o ser humano tem N comportamentos, né? Tem, tem. Então, É muito complexo. É complexo é, até você falar, sabe, ele é invejoso, ou é. ele tá falando mal. Tudo tem que ser Ou ele não avaliado. fala de ninguém, você vai ver uma pessoa tão autocentrada, tão egoísta, entre aspas, né? Que ela não fala de ninguém porque ela Uhum. é autocentrada, não necessariamente porque ela é evoluída, né? Então, o ser É, o que humano é um caso a ser estudado mesmo, né? eu tô aparecendo com clareza aí para você? A Tá, iluminação tá boa? tá, Tá. tá bem, tá É o que eu bem. sempre falo para as pessoas, que é qual é o parâmetro, né? Qual o critério? Aham, Você se cuidar, cuidar-se. Você se vigiar, no bom sentido. sim. Você se entender, se conhecer. Porque aí, quando surgirem essas questões, você vai saber como conduzir. Você vai saber o momento de se retirar, Uhum, até de não querer escutar mal do outro, não querer sim, falar. sim. Isso tem a ver com uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, e tem a ver com autoconhecimento. Quanto Autoconhecimento, é isso que eu ia falar. O mais, conhecimento é quanto tudo, mais eu né? conheço, menos eu ultrapasso os limites do outro. Exatamente. É isso aí. Porque a gente tem a questão da autoestima, né? Que a gente tem que se amar também, claro, né? Se a gente não gostar da gente, ninguém vai gostar, né? E a gente Não, tem a questão do autoconhecimento, né? Que isso é uma busca constante. Até porque nós somos seres humanos né? Em mudanças constantes, né? uhum, Então, já se uhum. conheceu, vem aí uma pandemia e mostra que a gente nem se conhecia, né? Muito Não, pouco, até né? porque, Viviane, a vida ela é inédita. Cada Uhum. dia é um capítulo diferente. A gente pensa que detém controle sobre a vida, sobre Uhum. os planejamentos que fazemos, e aí vem alguma coisa que tira tudo do lugar. Né? Eu Sim, tenho casos, por exemplo, um exatamente. exemplo de histórias que eu já tive o prazer de acompanhar. Uma pessoa que era noiva há 5 anos, acabou o noivado, ela conheceu uma outra pessoa, em menos de um ano ela estava casada. Aí você pensa assim, mas não tinha um planejamento, não ia ter um casamento, mas não ia. Tá, mas não foi isso. A vida mudou. Sim, Né? As sim, coisas vão mudando assim de uma proporção avassaladora. sim. E aí, quando você falou de autoestima, na verdade,
é um construto, né, o autoconhecimento, que aí você é desmembrado em autoestima, em autoconceito, em autoimagem, é desmembrado em você entender as suas emoções, tem várias coisas envolvidas em autoconhecimento. E aí você, como se você fosse pegando as suas pastinhas, né, lá você tem a pastinha da autoestima, a pastinha das emoções, e você vai se entendendo com isso. Como é que eu funciono? Né? São formas adaptativas ou desadaptativas? São funcionais ou eu estou muito disfuncional nisso aqui que eu estou vivendo, nessa relação de homem e mulher, ou na relação com a família, né, com os filhos? Aí você vai se entendendo. Nossa, eu fazia isso, eu falava mal dos outros, por exemplo. Né? O que isso vai me acrescentar? O que eu vou agregar o outro? Acho que nada. E essa questão mesmo do conhecimento, né, que você disse, que às vezes você acha que conhece as pessoas, né, e de repente a pessoa se separa e casa, você fala, ué, era um casamento tão perfeito, aí você escuta a pessoa falar, não, a gente há muitos anos que não tinha mais nada, né, a gente parecia perfeito, mas não era. Então, assim, ninguém sabe mais tanto da gente como nós mesmos, né? Como nós mesmos. E às vezes a sociedade, enfim, por uma questão até de talvez essa máscara que as pessoas falam muito, né? Que num bom sentido, né? Não no sentido negativo, é que as pessoas começaram a ver que elas têm que ser elas mesmas, elas têm que viver como elas são, porque o mundo está aí mostrando que o agora é o agora, né? Como você iniciou. Olha, se existe uma coisa assim, é tão gostoso você ser quem você é, né? Você sorrir e rir das suas atrapalhadas e rir dos seus erros e ser você na sua roupa, né? A roupa que eu faço, a sua indumentária íntima, é mais fácil de enfrentar o mundo. Eu sempre falo que o mundo sempre vai bater na sua porta, todos os dias, com incômodo. Todos os dias. E às vezes você tem medo, né, de enfrentar, medo de se mostrar, medo de ser quem você é. E a vida, ela vai te engolindo, né, o mundo. Ele tá aí, vai lá. Mostra quem você é, seja quem você é. Porque não tem ninguém como você, cada um tem a sua essência. As pessoas julgam, elas falam, criticam, mas ok. Vão falar de qualquer jeito. Vão falar de qualquer jeito. Porque isso, como eu te falei, é do ser humano, essa questão do julgamento moral. Infelizmente isso existe. Que eu não vou entrar muito nesse mérito hoje do julgamento moral. Senão a gente já está uma hora e aqui é assunto que falar até sem fim. Ai, mas é uma delícia. É muito bom. Bom, eu acho que a gente pode falar agora sobre a caixa de preocupações, né? Vamos, que é o tópico 5 do nosso workshop. Para falar. Quando eu falei aqui de caixa de preocupações, que pode paralisar, a preocupação é algo muito complexo, porque cada um encara os seus problemas de um jeito. E quando a gente fala de preocupação, tem sempre um pensamento lá que geralmente é um pensamento intrusivo, que ele invade a sua cabeça, sem você querer que isso aconteça. Ele é indesejável, ele é perturbador. Você fica, às vezes, sem dormir, né, pensando no que vai acontecer amanhã. Não sei, hoje, na atualidade, eu ouço questões do tipo, Priscila, mas eu não sei como é que eu vou pagar a prestação do meu apartamento, do meu carro, não sei o que eu faço, né, se as coisas continuarem como estão, os negócios. Então, existem muitas preocupações na atualidade. Isso, a gente não vive num mundo de ursinhos carinhosos, eu sempre falo isso. Não adianta fingir que não tem nada acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo. E as pessoas estão preocupadas. E eu entendo que isso é normal, que alguns estejam até mais preocupados do que outros. Quando você fala de preocupação, você tem sempre uma crença envolvida nisso, né? E essas crenças, elas são ativadas sem que você perceba.
Geralmente é uma crença de ameaça, é uma crença de incerteza, é uma sensação de impotência pessoal, que hoje em dia ela é muito experienciada pelas pessoas. Elas se sentem impotentes diante de tudo que está acontecendo. Mas eu tenho uma vida para tocar. E eu preciso continuar dando conta, né, do meu lar, da minha família, do meu negócio, e continuar prosseguindo. E aí, quando você fala, por exemplo, de um problema, de uma preocupação, se essa pessoa não consegue encontrar a solução, ela falha na resolução de problemas, ela vai ficar bastante preocupada. Então, a preocupação ela tem várias nuances, né? Uma delas é a falha na resolução de problemas, por exemplo. Voltou? Voltou. Voltou. Existem pessoas também que elas ficam preocupadas com o estar preocupado. Também tem isso. Então, por isso que eu falei que era desmembrado em várias coisas, né? Outros têm um sentimento, na verdade, outros não, a maioria que está preocupado tem um sentimento de aflição. Ficam muito aflitas. E aí, por isso que a preocupação fica em maior escala, né? Porque ela está sendo tomada ali pelo sentimento, pelas emoções. Você lembra que eu falei sobre esquemas emocionais? Sim. Então a pessoa já entra, né? Aí entram lá as crenças. Mas, exemplo, se fecharem o comércio daqui para o fim do ano, eu não vou conseguir arcar com os meus compromissos. Aí a pessoa já se projeta lá para frente, e por isso é importante eu viver a vida no agora e tentar cumprir os compromissos daquele dia. Não se projetar muito lá para frente. Porque quanto mais fizer isso nesse momento, vai ser pior para essa pessoa. Um momento de preocupação, de mudanças, tudo isso que a gente está vivendo. E aí as pessoas, elas tendem a se esforçar, ao menos a grande maioria, para que elas não se preocupem. E às vezes não é bem isso. Como eu falei, a gente não vive num mundo de ursinhos carinhosos, aceita o que está acontecendo. Sim. Tem um problema instalado, deixa eu ver o que eu detenho controle, o que está dentro do meu escopo, que eu possa resolver ou minimizar, para que eu reduza o impacto dessa preocupação. Sim, entendi. Eu acho que será muito importante eu falar de preocupação, porque eu atendo muitas pessoas que estão extremamente preocupadas. Acho que é todo mundo, né, Priscila, com tudo, né? A preocupação é generalizada, assim. E, na verdade, querida Priscila, te interrompendo só por um segundo, né? A própria palavra diz, né? Preocupação, né? Você fica se ocupando de uma coisa que ela ainda não aconteceu, né? Então, acho que é o que você disse com prioridade. A gente tem que ter essa consciência para tentar resolver, porque senão você está se alienando de um problema, mas você fazer com que aquilo tome conta do seu dia a dia, do seu cotidiano, aquilo vai te sufocar e não vai resolver absolutamente nada, não é verdade? Não vai resolver nada. Você vai continuar ali patinando, pensando naquilo e né, acaba piorando a situação. Então é muito importante que você falou, não se alienar diante da situação atual, mas entender aquilo que está dentro do seu escopo de resolução. Até para que você consiga encontrar alguma solução dentro da sua situação. Cada um vai ter aí a sua caixa de preocupações nesse momento. Que podem ser semelhantes, mas com muitas diferenças. Inclusive de formas de resolução. Perfeito, exatamente. Acho que muita gente aí tá elucidando, muita gente aí, porque a gente tem uma mania de achar que as coisas acontecem só com a gente, né? O ser humano, ele é muito... E aí a gente vê que é uma coisa como você começou e iniciou com maestria, falando que o problema é macro, né? Até porque ninguém nunca ia imaginar que um dia iam falar, olha, fica em casa, e a gente achou que ia ficar em casa por um dia, 2 semanas, e de repente a gente ficou aí um tempão. Um tempão.
e mudou E, tudo a forma de trabalhar. Deixa eu é, tirar uma. Eu vou tirar aqui uma foto nossa, peraí. Tirei. oba, depois eu quero. Mas, É, mas é querida, um print. um print, depois você me manda. Mas, querida psicóloga Priscila Valério, tanta informação, né, que você deu para a gente. É um acalento a gente conversar com uma pessoa da sua expertise, porque traz aquela coisa assim, ai, que bom, né? Eu não, o coletivo, né? Você saber que alguns momentos você acha que, ai meu Deus, será que eu estou enlouquecendo? Não, tudo está Não, acontecendo, né? Conjecturando para que a não gente está tenha. enlouquecendo. É todo mundo, né? Cada um, como você disse, reagindo de uma forma, em momentos diferentes, né? Porque muitas das vezes tem pessoas como eu que são muito de falar o que eu penso, mas outras guardam, né? Então cada um tem a sua explosão em determinado momento. Então isso é muito. Somos diferentes, mas na verdade somos todos iguais, né? Com a sua maneira de pensar, de raciocinar. Eu queria encerrar aqui o sexto tópico, né, do nosso workshop. Já vamos para 1h20 de workshop. Ainda bem que o Instagram está permitindo essa dádiva para você Mas poder. é porque a gente caiu também, né? A gente não caiu, Sim, a conexão caiu. Aí depois voltou, sim. acho que não conta o período que a gente ficou Ele antes. está deixando um pouquinho mais que eu já percebi, aí a gente vai conversando, que é bom que a gente vai. Algumas pessoas participaram, outras estão entrando agora, então é sempre bom ouvir uma palavra sua. Querida Priscila Valério, né? Minha nossa querida Valério. psicóloga Priscila Valério, nossa é, é, convidada de hoje do workshop dos embaixadores, iniciativa Baiaboatê, né? E fecho com o sexto tópico do nosso workshop, provocações com perguntas abertas que levem como uma reflexão aqui nesse momento agora. Eu sempre gosto de fechar o workshop de uma forma que as pessoas possam pensar sobre tudo que foi dito ao longo. Então, eu queria deixar uma pergunta que é a seguinte. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Voltou, peraí, Voltou? voltou, Tá. pode falar. Sobre tudo que eu falei, que foi principal, que foi emoções, foi a pauta de hoje, eu queria que vocês pensassem em que emoções levam, né, projetam você para um estado psicológico positivo. Essa é uma das perguntas que eu queria deixar. Que emoções podem me projetar para um estado psicológico positivo? E o que eu posso fazer por mim mesmo para que eu provoque essas emoções? Isso é muito E, importante. Tem pessoas que acham que isso não é possível, mas é possível, tá? Se eu quero me sentir melhor no momento em que nós vivemos agora, que é complexo, eu preciso também, que eu falei, me esforçar um pouco, né? No sentido de querer me sentir melhor, me sentir bem. Então, o que que eu preciso fazer para me projetar para um estado emocional mais positivo? maravilhoso. Agora, querida Priscila, te fazer uma pergunta em cima dessa sua colocação, né? É interessante a gente usar resgate do passado. Por exemplo, eu sou apaixonada por viagem, tanto que eu trabalho com viagem. Eu falo que meu Pai do céu me abençoa, me dando a coisa certa no momento certo. Vivi, Que o que você bom. está mais sentindo falta? Eu falo para você que é de viajar, juro por Deus. Eu já tinha aquela minha malinha separada ali Sei. e aí eu uso, às vezes, um resgate emocional de lembrar de uma viagem boa que eu tive, de uma emoção, porque viajar você volta renovada, né? Parece Sim. que você dá uma injeção de energia positiva que você volta mais bonita, renovada. Vale a pena a gente usar esse resgate do passado para emoções positivas? Isso é bom? Ou a gente não Eu, pode viver muito tempo todo de passado, porque aí a gente vai entrar uma coisa nostálgica. Comigo acaba funcionando, porque eu lembro, assim, outro dia eu sonhei que eu estava viajando, aí eu acordei tão feliz,
Aí falei pro meu filho, ai, meu filho, eu tava viajando. Aonde, mãe? No meu sonho, mas já tá bom, hoje acordei feliz, sabe? Ô, Viviane, interessante esse exemplo que você trouxe, a sua Aham. história e os sentimentos que foi despertado. Eu parto do princípio que para algumas pessoas vai ser muito bom viajar Uhum. no passado, digamos assim, trazer à Sim, tona sim. algumas vivências positivas do passado. E para outras pessoas pode ser muito nostálgico e entristecedor. Então depende. Se você isso fizer bem para a pessoa, por que não? Por que não mexer no arquivo de fotos, de Uhum. memórias, e juntar isso com as novas memórias que ela vem construindo ao longo da pandemia? Eu Aham. acho que isso é positivo, sim, desde que faça bem para a pessoa. Então, continue aí com os seus sonhos de viagem, pegando suas fotografias, né, e relembrando. No seu caso, deu super certo. Sou a Aham. favor, tá? E um Entendi. outro exercício, uma outra provocação que eu quero deixar aqui para vocês, uma outra Uhum. pergunta, Aham. na verdade é provocação mesmo, para que as pessoas reflitam é, sobre o dia a dia, o dia dela, ou melhor, o dia dela. O que aconteceu hoje no meu dia? O que Sim. eu posso agradecer no meu dia? Porque como a nossa mente ela tem essa vertente mais negativa, temos Sim. uma inclinação a olharmos só aquilo que aconteceu de negativo durante o dia. Aham. Aham. Faz uma varredura e você olha, né, de forma mais minuciosa, você percebe que aconteceram coisas boas também no seu dia, que podem ter sido coisas pequenininhas, como, sei Sim. lá, tomar um sorvete, receber uma ligação de uma amiga que mora em outro país, que está preocupada com você, com tudo que está acontecendo, qualquer coisa nesse sentido. Então, que coisa foi essa que aconteceu, né, que eu sou grata por isso, e por que que isso tem importância para mim? Sim. Escreve sobre isso, né? Deixa isso em algum lugar Uhum. aparente no seu quarto, ou Uhum. no seu diário, no seu caderno, como você quiser que seja mais prático para você ter acesso depois. Que Então, são bacana. essas duas provocações que eu queria deixar para que as pessoas levassem alguma coisa sobre o conteúdo que foi falado aqui hoje, que é um conteúdo muito extenso, falar de emoções. Cada vez que eu falo de Sim. emoções, eu posso falar de N formas, mas a forma que eu achei que era mais, que tinha mais a ver com o momento hoje foi essa que eu trouxe. Maravilhoso, querida Priscila. É exatamente, né? Ah, aconteceu, perdi meu celular, aconteceu, mas eu tive uma Parou aqui, verdadeira, né? Oi, voltou. voltou, né? Mas eu tive uma verdadeira sessão aqui com a minha querida psicóloga Priscila. Nós todos, né? Então eu tive essa injeção positiva, né? Que acho que foi tão boa esse workshop, Priscila, porque existem, enfim, cada um que tem a sua crença, né? Mas Sim, claro. existem segmentos, né? Que a gente fala muito da. Eu falo muito, né? Eu gosto muito de astrologia, cada um com o seu viés, Uhum. respeito todo mundo, então eu falo, não, porque o universo vai me trazer coisa boa, porque Uhum. se eu fizer o bem. Mas você trouxe de uma forma técnica, né? O que, sobretudo, e aí a gente consegue acreditar mais, né? Porque aí cada um fala, não, mas eu não acredito em astrologia, Vivi. Bom, cada um tem a sua crença, mas eu Cada acho um que tem a mais, sua crença, né? sim. Mas eu acho que agora a gente teve uma visão técnica de que a gente tem que torcer essa chavezinha quando a gente acordar, né? Para o nosso pensamento positivo, né? Torcer a outra chavezinha no final do dia para lembrar o que veio de bom, né? Para a gente poder, na verdade, melhorar a nossa vida, né? Partindo do princípio, entendendo e recebendo que a gente já vem aí ao contrário, né? Que a gente vai ter que diariamente fazer esse exercício de trocar. Porque acho que fica mais fácil, né? A gente fala assim, poxa, eu só penso besteira o dia inteiro, né? Na verdade, a gente fala, às vezes eu falo, gente, por que eu só estou pensando essas coisas, né? Aí você entende que é o mecanismo Do macro, cérebro. do É, cérebro mesmo, macro. Então já não é temos essa você, vertente. né? E aí Não, fica não, mais fácil de você mudar, né? Senão você fica achando que tudo é eu, né? Tudo sou eu, não não. sou É eu, é o possível. meu cérebro, né? O exercício
diário. Eu sempre falo isso para as pessoas, é como escovar os dentes. Todos os dias você precisa cuidar dos seus pensamentos. E também como consequência das suas emoções. As minhas emoções nada mais são do que um reflexo dos meus pensamentos. Exatamente. Não tem como ser diferente. Se eu penso só em morte, em finitude, eu provavelmente terei sentimentos que sejam semelhantes a esses pensamentos. Sim, é muito importante acreditar. É muito importante acreditar que as coisas possam melhorar, que eu posso fazer alguma vírgula diária para tornar... que eu possa fazer a minha vírgula diária para tornar a minha vida melhor diante das circunstâncias em que vivemos hoje. E quem sabe também colocar um pontinho lá na história do amigo, né, positivo. Isso é muito importante. Sim, porque a gente, né, transmitindo essa energia, né, querida Priscila, a gente está passando também isso para outras pessoas, né? Como no contrário, né? No contrário, aquela pessoa que vive reclamando de tudo, daqui a pouco você está sentindo alguma coisa, né? Aquela pessoa que já chega falando, hoje não é meu dia, aí acaba não sendo o dia dela mesmo, né? Sem contar que ela realmente contamina, tá? Contamina, E aí eu falo, tá vendo? As palavras têm poder. Você tem que acordar e falar, não, meu dia vai ser maravilhoso, né? Então, isso é muito... Para a gente ver que isso não é tão... Isso quem está falando é você, uma psicóloga renomada, que é o poder na mente, do cérebro, que atua e que a gente tem que transformar isso sempre, né? Fazer aquele... Como todos é que os você dias. chama? É como se fosse um trabalho de casa. Todos os dias parou aqui, todos os dias eu olhar para dentro de mim, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu vivencio todos os dias e buscar melhorar a qualidade dos meus pensamentos. Sim, preciso fazer isso. Maravilhoso, nosso dever querida Priscila. Agradecer aqui... muito. Fala, eu quero agradecer muito o convite. Eu também ficaria aqui até... Nossa, que muito uma delícia, dá vontade de parar. E são tantas coisas interessantes para serem faladas, né? O momento tem tanta pauta para ser abordada, mas será um imenso prazer retornar aqui de novo, quem sabe, né? No futuro próximo. Com certeza, vai ser um enorme prazer nosso também. Ao convite e também aos seguidores, aos espectadores que estão aí, que ficaram conosco até agora, alguns que entraram, saíram, outros que chegaram, né, do meio para o fim. E foi muito enriquecedor ter conversado com você. Obrigada mais uma vez. Querida Priscila, foi um presente, porque a gente está nesse momento e você transmitiu positividade o tempo todo, né? E aí, quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de momento atual, as pessoas até se assustam, né? Fala lá, vem bomba, é o contrário, você trouxe uma leveza, é verdade. Até eu estou me sentindo mais já está muito pesado, Viviane, já está muito pesado. Chega, né? Acho que não precisa, chega. Né? Vamos apaziguar. Eu sempre falo para as pessoas, tem algo de útil para falar para o outro? Se você não tem, então guarda para você, porque já está muito pesado. Né? Aí você vê nas redes sociais, as pessoas se xingando, sendo agressivas com os outros. Gente, guarda para você, porque já está pesado para todo mundo. Isso. Não precisamos mais. E, né? Sobretudo, querida Priscila, a gente ter essa consciência que está pesado para todo mundo, porque o ser humano fica achando a gente, eu estou passando por essa situação e ela não está, ou ele não está me enxergando. Não. Ele também está passando pelas dores dele, tá todo mundo, cada um. Então, que a gente tenha essa consciência global, né? Que eu acho que minimiza a nossa dor, faz com que a gente seja mais egoísta, que a gente entenda melhor o próximo e que a gente aprenda alguma lição disso tudo, né? De poder... de sermos mais positivos, né? De termos essa visão melhor, né? Porque é o que a gente tem, é o que temos para o momento, né? É o que a gente temos para o momento, isso mesmo. Será que eu posso deixar meu Instagram aqui para o pessoal acessar? Pode deixar tudo que você quiser. Queria lembrar que essa live vai ficar salva, ela vai subir
para o YouTube dos Embaixadores do Rio de Janeiro. Ai, que bom! Ela vai subir também para o YouTube Viajando com o NVA. Tá, eu vou mandar ela depois para você passar para todos os seus Ótimo. amigos e conhecidos. E, por favor, deixe o seu Instagram aqui. E vai ter uma fila, Tá. né? Porque eu já estou apaixonada aqui, né? Eu já fiquei aqui te fazendo N perguntas. Eu vou ser a falar o meu primeira a Instagram. querer falar em boxe com você. Ó, o meu Instagram é psicóloga Priscila Valério. Eu vou digitar aqui também, peraí. Tá. Psicóloga. Eu mandei aqui agora também meu Instagram. Aí, Aqui. pelo meu Instagram, as pessoas conseguem ter acesso ao meu site, grupo de WhatsApp, lá tem um link, né, que a pessoa pode acessar para ter acesso ao WhatsApp, ao site, etc. Tá? Então, é psicóloga Priscila Valério. Querida Priscila, muito obrigada. Eu vou ler, porque no YouTube desaparecem os comentários. É @psicóloga, obviamente sem nenhum acento, né? Tudo junto. Isso. Priscila com SC, para o pessoal de turismo Sierra Charlie, SC, Priscila Valério. @psicóloga Priscila Valério, tudo junto, tá? E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, podem perguntar que a gente envia para vocês o Instagram da nossa querida psicóloga Priscila Valério, que deu, sobretudo, uma aula de otimismo, que eu acho que isso que a gente está todo mundo precisando escutar, né? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. É a próxima, né? Que eu vou falar com o Baiá que um workshop foi muito pouco. A gente vai ter que fazer um segundo tema. Valério, opa, deu uma congelada, já voltou aqui. Eu. Priscila Valério, foi um prazer imenso. Em nome dos embaixadores do Rio de Janeiro, agradeço a sua ilustre presença. Mais um workshop maravilhoso, assim, que a gente aprendeu muita coisa, fechando com você, que essa pessoa é otimista, né, sobretudo por natureza. Só tenho a agradecer. Eu vou encerrar aqui o workshop de hoje. Um grande beijo no seu coração. E um grande beijo também ao nosso querido Baiá Boatê, que é o idealizador do workshop dos embaixadores. E até a próxima, que vai ter. A gente vai querer a nossa querida psicóloga Priscila Valério mais uma vez aqui, porque é muita coisa junta para a gente falar no workshop só. Querida Pri. Contem sempre com a minha presença. Um beijo, gente. Obrigada, um beijo no Obrigada seu coração. a todos que ficaram até agora. Tchau. Obrigada. Pri, vou pedir para você encerrar, que agora que eu não estou conseguindo encerrar aqui. Aí você encerra e a gente fecha o workshop. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo encerrar aqui também não. Peraí. O Instagram e suas novidades ao vivo aqui. E as pessoas continuam entrando. Eu vou mandar um beijo acho que é concluir, deixa eu ver aqui. Você Não é concluir, não. E eu vou fechar aqui, que aí encerra automaticamente. Um beijo, querida psicóloga Priscila Valéria, e até a próxima, com certeza. E um beijo para todo mundo que assistiu a gente aqui. Fiquem com Deus. Um beijo.